aprendizado se dá basicamente de duas formas: pela consciência ou pela dor. E comigo não foi diferente. Na minha jornada, para conseguir perder 10 quilos, retomando meu peso do casamento, retomando meu guarda-roupa, que eu estava quase a um passo de perder, né, todo ele, e também, né, retomando uma rotina de exercícios que hoje está totalmente inserida no meu dia a dia, eu tive aprendizados tanto pela consciência como pela dor. E é isso, essa jornada que eu vou compartilhar com você ao longo dos próximos minutos. Meu nome é Luiz Alberto Castro Livre. Eu sou servidor público, sou coach de produtividade, sou marido e também sou pai de uma pequena garotinha de 9 anos. Voltamos ao ano de 2019. Final do ano, aquele período que a gente tem festas e comemorações dia sim e dia também, eu percebi que as minhas roupas estavam começando a quase não servir, especialmente minhas calças. Estava a um passo de perder o meu guarda-roupa. E eu vi que eu estava pesando, na época, 78 quilos. E eu disse para mim mesmo, olha, daqui eu não vou passar, né? Daqui eu não vou superar, eu vou começar a ter que baixar o peso para não acontecer eu perder todo o meu guarda-roupa. Então, nesse momento, o que eu fiz? Eu vi qual era o meu peso, vi que estava com 78 quilos, e eu defini como objetivo voltar a ter o peso do meu casamento, que era 68 quilos. Eu casei em 2015 com a Melissa, a minha parceira, a minha companheira de vida, e a Melissa, ela é engenheira de alimentos, ela cozinha muito bem e trabalha com confeitaria. Então ela faz doces, biscoitos decorados, bolos, sobremesas que são deliciosos. Isso se tornou um desafio a mais para que eu pudesse eventualmente sair daquela estatística que você talvez já tenha ouvido falar ou vivenciado, de que depois que nós casamos, especialmente nos anos após o casamento, a gente acaba ganhando um pouco de peso, alguns quilos a mais. No meu caso, em 2019, 4 anos após o meu casamento, eu percebi que eu tinha ganho cerca de 10 quilos a mais. E as roupas já estavam começando a não servir. Então eu comecei a controlar, a ver o meu peso e acompanhar, me pesar diariamente e procurar cuidar o que eu estava na minha alimentação para não ter grandes exageros mais em fim de semanas ou durante as semanas. Com isso, eu consegui manter o meu peso entre 75 e 78 quilos até mais ou menos março ali de 2020. E de março de 2020 até novembro de 2021, eu consegui baixar ainda mais o meu peso ali para ficar entre 72 e 75 quilos. Ou seja, eu estava ali no meio do caminho entre o meu peso, naquele momento que eu defini que não queria passar dali, até o peso do meu casamento. E aí eu queria trazer o primeiro ponto, né, reforçar o primeiro ponto de aprendizado, esse aprendizado que eu tive com consciência, da importância da gente definir um objetivo claro, aonde nós queremos chegar, para que a gente possa começar a dar os pequenos passos para alcançar esse objetivo. O simples fato de eu ter definido ali que eu não queria passar aquele peso, ter começado a me pesar e cuidar da minha alimentação, já fez com que eu conseguisse chegar no peso que era mais ou menos no meio do caminho entre o meu peso naquele momento e o peso do meu casamento. E aí tem um livro do Lair Ribeiro, O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, em que ele cita um estudo, que se não me engano é o estudo mais longevo que já foi feito, em que eles pegam os formandos, uma turma de formandos de Harvard, e fazem uma série de perguntas, tipo, uma entrevista, no momento pouco antes da formatura, e depois vão acompanhando eles nas décadas seguintes, de tempos em tempos fazendo novas entrevistas e acompanhando como vai desenrolando a vida deles. Naquele primeiro questionário que eles responderam, tinha uma pergunta de se eles colocavam no papel as suas metas de vida, seus objetivos. 3% dos formandos tinham respondido que sim. Depois de décadas, esses 3% dos formandos valiam mais financeiramente do que os outros 97%. Ou seja, a gente vê que o fato de você botar no papel, de você definir claramente o seu objetivo, gera ali um comprometimento que faz com que aumente, né, a chance de você começar a conseguir se ir realizando o que precisa para alcançar esses objetivos. Voltando à minha jornada, lá em 2021, em agosto de 2021, depois eu tive essa primeira etapa de conhecimento, né, de aprendizado pela consciência, eu tive o meu momento de aprendizado pela dor. Eu tive uma pequena hérnia, na região da lombar,
que fez com que eu tivesse algumas noites inesquecíveis, né, ali por agosto, por volta de agosto de 2021, em que eu lembro, né, eu lembro de cada momento daquelas noites, né, porque a dor que eu sentia era uma dor que não tinha posição, deitado, sentado, de pé, que não doesse. E aí eu comecei a ter muita empatia por quem já tinha me comentado de ter dor de ciático, uma dor de hérnia, porque eu sempre achava que era uma dor muscular. Eu não entendia porque as pessoas tinham que ficar em casa e não conseguiam, diziam que não conseguiam fazer nada. Nesse momento, eu tive um momento de grande empatia. Eu percebi, eu entendi o que essas pessoas estavam dizendo. Mas aí eu então, tive essa hérnia e comecei ali o processo de fisioterapia, que durou cerca de 3 a 4 meses, em que no início, né, a gente começa ali, tudo doía, eu tinha muita dificuldade de fazer os exercícios, mas depois dos 3 meses de fisioterapia eu já estava bem melhor, e já conseguia pelo menos caminhar com um pouco de dor ainda, mas já estava quase conseguindo ter uma rotina normal no dia a dia. Com essa situação, eu defini, né, me disseram que era importante fazer algum exercício, tipo pilates, para fortalecer aquela região, e eu também defini que eu ia começar a retomar os exercícios. Eu estava parado, fazia tempo, eu tinha parado com o Kung Fu, que eu praticava já há mais de 10 anos, e aí foi um momento que eu disse, não, vou ter que retomar, começar a me movimentar novamente. E aí eu comecei a correr. Na verdade, eu comecei a caminhar, porque na época eu não conseguia correr nem um trote de 100 metros. E aí, aos pouquinhos, eu fui aumentando, né, alternando caminhada, corrida, até que ali no início de 2022, eu comecei a gradualmente conseguir aumentar o tempo que eu corria, né, os quilômetros que eu corria. E aí eu queria trazer o segundo ponto, que foi o aprendizado que trouxe esse período que eu tive que fazer fisioterapia para conseguir retomar uma rotina normal. A importância dos pequenos passos diários que a gente vai dando. E também lembrar que quando a gente tem algum momento tipo esse, de crise, ou quando a gente está aprendendo uma nova atividade, o início sempre é mais difícil. Tudo parece muito difícil. Eu lembro quando eu comecei a praticar Kung Fu, eu olhava, tinha coisas que pareciam que eram impossíveis de fazer. Mas com o tempo, a gente dando esses pequenos passos dia a dia, a gente vai conseguindo aos poucos evoluindo, melhorando, e aí as coisas começam a se tornar mais fáceis. É mais ou menos como o foguete, que ele gasta cerca de 80% da sua energia para sair do chão, nos primeiros momentos que ele entra, que ele sai do chão para entrar em órbita. E depois as coisas, né, acabam sendo mais fáceis. Conosco não é diferente. Então, procure sempre, por mais difícil que pareça, vá dando aqueles pequenos passos, que esses passos vão conseguir construindo o seu caminho rumo ao seu objetivo. Então, eu fui lá, comecei a correr, né, correr cada vez mais. Em meio do ano de 2022, eu corri minha primeira prova de corrida de rua, que foi a rústica da Maratona Internacional de Porto Alegre, uma corrida de 8 km. E eu estava me preparando para correr minha primeira prova de 10 km. E aí, em outubro de 2022, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência. E fiquei praticamente 2 meses, quase todo o tempo, tendo que ficar deitado e fazendo curativos ali 2 a 3 vezes por dia, cerca de 3 vezes por dia, até me recuperar. E aí vocês pensam o desânimo que deu logo depois que eu tive que fazer a cirurgia, por pensar todo o esforço que eu tinha feito para começar a retomar uma rotina de exercícios, para que não acontecesse de novo aquela situação da hérnia. E aí eu sabia que ia ter que começar praticamente do zero de novo. Todo esse período que eu fiquei deitado, a musculatura atrofiou, e aí eu tive que aos poucos, ali por volta final de novembro, início de dezembro de 2022, eu comecei a retomar os exercícios. Naquela época o meu peso até já estava o peso mais ou menos do casamento, muito também por causa do fato de ter ficado deitado ali muito tempo depois da cirurgia, que acabou meu peso ficando ali entre 67 e 70 quilos. Mas assim, fui fazendo essa recuperação, no final do ano comecei a retomar as corridas, e em 2023, aí sim eu já estava correndo, no início do ano, já estava correndo os 10 quilômetros, né, que era mais ou menos o que eu estava correndo antes. E aí um terceiro ponto que eu queria chamar a atenção. Muitas vezes a gente acha que o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento vai ser linear, que as coisas vão correr às mil maravilhas, né? Mundo feliz, né? Tudo vai dar certo, tudo vai transcorrer bem. Mas não é assim que acontece. Nós temos, quando a gente começa a transformar, fazer alguma mudança na nossa vida, querer gerar uma transformação, muitas vezes vai começar a ter resistência. A gente vai ter situações que a gente vai ter que ajustar o nosso caminho, a nossa rota, ou até dar paradas, acontecer paradas tipo essa que eu tive. E aí é importante, nesses momentos, a gente ter a resiliência para conseguir seguir em frente, continuar dando os pequenos passos para retomar
ou corrigir a rota e seguir em frente. É mais ou menos como uma borboleta. Quando ela está no casulo e ela tem que romper o casulo para se transformar na borboleta, ela passa por um processo muito dolorido. Mas é necessário para que ela se transforme na borboleta. Se você abre o casulo e não faz com que ela não passe por esse processo, ela acaba não conseguindo concluir a transformação dela. Conosco não é diferente. Então, momento de dificuldade, procure ter resiliência e continuar dando os pequenos passos para seguir em frente. Depois eu cheguei em 2023, foi um ano mais tranquilo, eu consegui ao longo de todo o ano treinar. E eu fiz minha primeira prova de 10 km, de 16 km e também de 21 km. A minha primeira meia maratona. E aí, um outro ponto, né, quando eu comecei a preparação para a primeira meia maratona, eu comecei a... eu vi que eu precisava de mais fortalecimento muscular, né, comecei a fazer a musculação. E eu também comecei a ir numa nutricionista, para ver se a minha alimentação estava de acordo com a carga de treinos que eu ia fazer a partir de então. Fui lá na primeira consulta, pesei, vi a massa muscular, percentual de gordura, e aí depois de 15 dias a minha nutricionista passou a dieta. E eu ia ter que praticamente dobrar a quantidade de comida que eu estava comendo. Aí a minha primeira reação foi pensar, não, será que é necessário? Mas aí, enfim, comecei a seguir a dieta. Na segunda consulta, fui me pesar e vi que tinha perdido 2 quilos. Aí você deve estar pensando, que legal, perdeu 2 quilos, emagreceu. Né? Mas aí a gente foi ver qual era... Eu tinha perdido, na verdade, era massa muscular. Então eu tinha perdido o peso errado. E realmente a quantidade de comida que eu estava comendo, ela não estava suficiente para suportar aquela carga de treinos. Se eu continuasse daquela forma, eu provavelmente ia ter que começar a ter lesões. Né? E aí, então, o quarto e último ponto que eu queria chamar a atenção. A importância de nós buscarmos ajuda. Às vezes a gente acha que olhando na internet ou por conta própria a gente vai conseguir fazendo o que precisa. Mas tem momentos, quando a gente, no meu caso, quando começou a aumentar a carga de treinos, quando começa a tornar você evoluir, é importante buscar a ajuda de alguém que já tenha trilhado o caminho, alguém que tenha um especialista em alguma área, né, importante ali para o seu desenvolvimento, para alcançar o seu objetivo, para que eles possam tornar mais fácil esse caminho, né, o aprendizado menos dolorido e mais por modo da consciência, você lhe dando as orientações que precisa para conseguir trilhar o seu caminho. E aí chegamos em 2024, recentemente concluí a minha segunda meia maratona. E aí, o que trouxe de resultado todo esse processo de mudança pelo qual eu passei na minha vida? Meu peso hoje é o peso na média do casamento, 67 e 68 quilos, 69 quilos. O meu traje que eu estou vestindo aqui é o meu traje do casamento, que era sob medida e voltou a ser sob medida. Eu também recentemente comprei uma calça em que eu vi que o meu número baixou de 42, que era o meu número desde antes do casamento, para 40. E a calça parece estar sob medida. Meu guarda-roupa, eu não perdi ele. E eu consegui também mudar a minha rotina de sono. Hoje eu durmo muito melhor. Com a rotina de treinos, né? Com o meu treino de manhã cedo, eu acabei indo dormir mais cedo, tendo noites melhores de sono e permitindo que eu consiga treinar e ter muito mais disposição ao longo do dia. Eu também, meu teste de esforço que eu tinha feito com 20 anos, eu repeti ele com 43 anos no ano passado. O meu teste com 43 anos foi muito melhor do que com 20 anos. Eu também, meus exames, né, triglicerídeos, o colesterol bom, enfim, no geral os exames vão melhorando gradualmente nesses últimos anos aí que eu retomei essa rotina de treinos. E eu hoje consigo, né, atender às minhas demandas, né, de marido, de pai, de profissional, de modo muito mais tranquilo, com muito mais disposição do que antes. Então foi todo um processo. Às vezes a gente quer que no estalar de dedo as coisas mudem, mas a gente tem que passar por todo um processo de aprendizagem para definindo claramente o objetivo, dando aqueles pequenos passos que a gente precisa, dia a dia, para ir construindo, né, o alcance desse objetivo, tendo resiliência nos momentos de dificuldade, nas resistências que vão surgir para seguir em frente, continuar em frente e buscar ajuda de pessoas que possam, algum especialista de uma área, que possam te ajudar a tornar o caminho mais fácil. Foi um privilégio inenarrável ter estado com você e até a próxima.